E o novo mundo se revela para mim e para você neste exato momento que você clicou neste vídeo. Muito prazer, eu sou Keili Goulart, a sua professora, orientadora e mentora neste processo de evolução, porque eu acredito que não existe desenvolvimento pessoal sem trabalhar a espiritualidade, né, gente? E o que é espiritualidade? Você precisa trabalhar o seu conhecimento e a sua mente. Para isso, eu estou numa série com este livro sensacional, Mais Esperto que o Diabo, do autor, escritor Napoleão Hill. Eu até imprimi aqui a foto dele para você conhecer este homem que deixou um legado. Ele é referência em autoajuda. Ele dedicou a sua vida aqui na Terra para ajudar as pessoas no desenvolvimento das suas mentes, porque não existe dinheiro, não existe amor, relacionamento saudável, saúde, sem uma mente sã, sem uma mente próspera e abundante. Quando eu falo de abundância e prosperidade, eu não estou referindo à matéria, eu estou referindo ao espírito. Se você é rico, abundante, próspero espiritualmente, consequentemente aqui nesta terra, você também materializa tudo, materializa o carro, a casa, as mansões, o dinheiro, os iates, compra roupas novas, tem alimentos saudáveis, alimentos de qualidade, você compra tudo o que você quiser a partir do momento que você entende que a abundância e a prosperidade vive no teu espírito, tá bom? Então vamos começar a leitura do segundo capítulo. Se você ainda não viu, eu tenho uma playlist aqui no canal sobre todo o primeiro capítulo deste livro, Mais Esperto que o Diabo. Por que que eu escolhi este livro? Gente, existe uma pesquisa científica que comprovou que a humanidade ela vive como se fosse numa pirâmide. Tem as pessoas que vivem embaixo, brigando por sobrevivência, por comida, né? E também tem as pessoas que subiram a pirâmide, que eu vou colocar aqui do lado, é a pirâmide de Maslow, que elas estão ali lutando pela segurança, entende? Aí só que, o que que acontece? Você pode subir a escada, você subir essa pirâmide, se você começar a trabalhar de cima também, não precisa você estar brigando aqui por alimento, por dinheiro, por comida, entende? Você consegue subir a pirâmide a partir do momento que você trabalha a parte de cima dela, que é a parte espiritual, é a parte de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E é por isso que eu tô aqui. O meu papel neste vídeo, nesta série e neste canal é ajudar você a expandir a tua mente, a tua consciência e entender o poder que você tem aí dentro de você. E como eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal e mental através deste livro, que foi o primeiro livro que eu li, eu também tô fazendo isso, quer dizer, eu estou também fazendo a mesma coisa com você neste momento. Se você não tem dinheiro para comprar, não é mais desculpa. Se você tem esse celular e internet, está me vendo, mesmo se você não tem este livro em mãos, eu vou ler ele todinho com você. Isso não é um e-book, isso é sim uma leitura comentada. E a minha forma de comentar é do meu jeitinho, né, gente? É eu mesma e eu espero que você se identifique. Se você não se identifica, fique à vontade de sair. Mas se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e chama mais pessoas que querem aprender e querem se desenvolver, tá bom? Então vamos começar. Beber uma aguinha, né, gente? Então vamos começar, gente, lendo o segundo capítulo do livro que fica na página 33. Pega o seu livrinho aí, vamos começar essa leitura. O novo mundo se revela para mim e para você. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apenas do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha uma fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minhas posses. O que isso quer dizer, gente? Eu sempre falo aqui, você fala que tem fé em Deus, correto?
mas você não tem fé em você mesmo. Deus, ele age através de você. E o que é a fé? A fé você não consegue pegar como se fosse uma caneta, você não consegue pegar, não é uma matéria, não é um objeto. Você não está vendo aqui com esses olhos da carne. A fé é algo espiritual, ela está no mundo espiritual. Então, se você não consegue acreditar que você já tem os recursos necessários para viver, para pagar as contas, para comer, para vestir, você nunca vai atrair aquilo. Isso nunca vai acontecer, porque você tem mais dúvida do que fé, né? E ele já estava falando aqui que nesse capítulo 2, ele já tinha afastado todas as formas de medo da vida dele. E você entende como ele fez isso vendo a playlist que está aqui embaixo, que eu vou colocar o link. Entendendo no capítulo 1. Continuando a leitura. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento descritível. Não há palavras na linguagem portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Aqueles instantes, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível havia me deixado um por um. Comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudesse ser capaz de financiar os $25.000 de que eu precisava. Começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. O meu outro eu, né, que eu já expliquei quem era o outro eu dele, simplesmente disse: continue procurando. Sabe aquela voz, aquela intuição que tem dentro de você? Você tem que aprender a ouvi-la. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Reencostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Vamos parar aí para comentar. Vocês viram que ele estava concentrado, a mente dele, 2 dias e 2 noites, num foco, num propósito, num objetivo de encontrar a pessoa certa para ajudá-lo na publicação do seu livro. E como ele ainda não tinha encontrado, ele ficou tão cansado e ele desistiu. Ele se deitou e quando ele estava já quase dormindo, né, que eu já vou ler aqui para vocês, que no caso a gente precisa relaxar e confiar. Depois que a gente já fez todo o processo, a gente precisa acreditar que o recurso vai vir. Eu fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu na minha mente e com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor da revista Regras de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Quando Deus envia a solução, Ele te dá o plano correto para agir. Ele deu o nome da pessoa e a forma como Ele ia convencer esta pessoa a ajudá-lo. Entende? Levanta aí e acredita. A sua fé inabalável está começando agora a ser ativada aí dentro de você. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Merindale. E descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele obedeceu e fez exatamente como ele tinha sido ordenado.
Às vezes a gente tem uma ideia, acha que é coisa da nossa cabeça, aquela intuição, e acaba fazendo de uma outra forma e acaba não dando certo. Nós precisamos agir exatamente da forma como veio a ideia na nossa mente. Ele respondeu por telegrama dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse: eu publicarei os livros para você. O contrato assinado, uma quantia substancial de Howard me foi paga. Se eu não produzir certo aí, gente, essa palavra em inglês, me desculpe. Mas vocês estão entendendo, ele recebeu uns direitos autorais, uma quantia em dinheiro. E os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Merindê. Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os livros, antes mesmo de terem lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Você viu que ele não perguntou, por que você aceitou em publicar meus livros se você nem leu? Você tá vendo? Ele não quis nem saber, ele obedeceu, entende? Já conseguiu o que era o desejo do coração dele, que era publicar os livros que eu tô com nas minhas mãos, né? Que o legado deste homem foi milênios, muitos anos, essa informação nunca vai acabar, porque eu tô passando para você, você vai passar para outras pessoas. Então não fica se perguntando, né, por quê, como, quando, onde. Só confia, acredita e agradece. Meu outro eu se sai bem. Estou na página 35. 3 meses após o dia em que o Sr. Peltro me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa. Que lindo, né, gente? Bem na minha frente. Nossa, ele viu materializado o desejo que ele teve no coração. Bem na minha frente, a minha renda de vendas dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Até hoje a família dele, ele ajuda, né, muitas instituições carentes até hoje com esse trabalho. Esse trabalho é mantido até hoje. Tanto ele estava vivo, foi para as necessidades dele, hoje é para os netos, bisnetos, tataranetos. Então, é para a vida toda, né, gente? Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes no mundo inteiro. Meu primeiro cheque de direitos autorais referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que recebi o envelope para apanhar o cheque, o meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. Quando ele recebeu a quantia de $850, automaticamente Deus falou para ele: você só tem limitação na sua própria mente. Se você colocar ilimitado os números, você vai ganhar isso, mas você precisa ter a consciência e o preparo para trabalhar com essa quantia, né? Porque quando você quer ganhar milhões, você precisa se tornar uma pessoa de milhões primeiro, para poder você aguentar a força que tem isso. Porque você acha o quê? Que um empresário que fatura milhões, ele não tem muita responsabilidade em cima dele, muitas famílias que dependem daquela empresa, né? E isso é uma corrente. Então, a partir do momento que a gente vai elevando a nossa energia, levando o nosso conhecimento, as mais bênçãos vai vindo até nós. Quanto mais capacidade você tem, mais você vai recebendo. Continuando, não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrotas permanentes para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele.
Nessa época ele não entendia qual era essa voz que falava com ele, mas ele tinha tanta certeza que o homem e a mulher que começassem a encontrar, né, ouvir, a entender essa voz, ela não conheceria derrotas na sua vida. No dia após o senhor Peltro ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me apresentou uma ideia. Bom, eu vou ler de novo. No dia após o senhor Peltro ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de vendas da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis. Em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizados a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques de vendas de automóveis seria o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial na companhia de automóveis, que naquela época era propriedade e dirigida por Powell. Visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados na faculdade. Ele recebeu uma ideia, né, uma orientação de Deus para treinar pessoas para vender, né? Enquanto isso, ele ia esperar mais direitos autorais para ele viver. Mas enquanto isso, enquanto ele esperava as vendas dos livros, ele estava fazendo uma renda extra, né? A minha renda desse treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos, justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Se você não viu o primeiro capítulo, quando ele começou a ouvir essa voz, ele começou a ouvir orientações para viajar, né, para Filadélfia, mas ele não tinha dinheiro. Aí a voz orientou ele a emprestar $50. Ele emprestou e foi. Quando ele chegou no hotel, a voz falou para ele pegar a suíte mais cara. Ele pensou que ele estava maluco, porque ele só tinha dinheiro para pagar 2 diárias. Mas ele obedeceu. E depois os recursos foram aparecendo de acordo com que ele foi obedecendo, certo? Ele começou a entender, porque a mente dele falava que era uma missão sem sentido, não tinha lógica, não tinha sentido humano para o que ele estava fazendo. Mas agora ele estava vendo que tinha total sentido, né? Porque a gente só consegue enxergar até onde a nossa visão consegue ver, né? Mas Deus, ele vê muito além da gente. Naquele momento, eu estou na página 36. Naquele momento em diante, até este exato minuto, tudo de que eu precisei veio até mim. Quando você tem fé, você começa a atrair todas as soluções até você. E isso mesmo, considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em
alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e por sua vez sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não conhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracassos permanentes. Além disso, tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Então, Deus ele não vê limites, não vê limitações e sempre tem uma solução. E ele sempre realiza os seus desejos de acordo com que você vai obedecendo as instruções. Não adianta ficar sentado na sua casa e acha que vai cair a solução aí na sua cabeça. Você tem que ter uma ação congruente. O que quer dizer isso? Uma ação em coerência, em harmonia com o que você está sentindo, com o que você está querendo. Não adianta querer dinheiro sentado no sofá assistindo televisão ou vendo bobagem na internet. Não adianta, você precisa agir, vá ler um livro, vá buscar conhecimento, vá sair, coloca a sua mente para funcionar, o que eu posso fazer, aí você vai ouvir aquela intuição dentro de você. Quando ele fala que eu ouvi o outro eu, a voz não vem de fora, né? Não é estar aqui falando que nem eu estou falando com você, você vai sentir ela. O espírito, ele é sentimento. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros desabores da vida descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade que eu chamei de outro eu e que essa descoberta os guie como me guiou. Há um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Entende? Às vezes, no momento mais difícil, né? Nos momentos mais difíceis, você consegue ouvir essa voz. Nos momentos de dificuldade, no momento de adversidade, você descobre essa força que você tem dentro de você. A força e o poder já está aí dentro, esperando você querer agir. Página 37. Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo. Não importa quão difícil o problema pareça ser, sempre há uma solução para tudo. Todos os seus problemas sempre têm uma solução, basta você decidir encontrá-la. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda, todo problema tem um benefício, tem algo de bom ali dentro. Entenda o que eu quero dizer, não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Né, os problemas, né, as diversidades não são mar de rosas. E o que ele está explicando é que nestes problemas você encontra a semente da solução. Para essa regra não há exceção. Não há exceção. Você acreditando ou não, isso existe. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas, milhares de pessoas
a se acharem dentro delas. Então ele já era um homem na época, que ele já tinha descobrido os segredos do sucesso e do fracasso, ele abria empresas e dava tudo muito certo, depois ele começou a ficar descontente porque o dinheiro não estava satisfazendo realmente ele sabia que ele tinha um propósito, uma missão muito maior. Então ele foi reduzido ao nada, ao fracasso, ele ficou pobre, sem dinheiro e sentindo muito medo. Se você quer saber como, assiste a playlist desde o primeiro capítulo, né, que você vai entender. Ele foi reduzido a nada, né, para ele renascer, para renascer dentro dele aquela fé inabalável nele mesmo. Como eu já falei, fé em Deus você já tem. Agora, confiança e fé em você mesma, você precisa realmente ativar esse poder, essa força de fé que está aí dentro de você, às vezes adormecida. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. É por isso que eu escolhi este livro. Porque ele passou por este problema, por essas dificuldades, para ele poder trazer as pessoas para ficarem em contato, né? Se fundirem com essa fé. Você pega a fé que você já tem em Deus, mas a fé em você mesmo, vocês dois se tornam inabaláveis, invencíveis, pelo poder que ele tem. Você precisa se unir, se aproximar mais, para poder você realmente ativar essa força, que é a fé. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa de causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. O que você está passando de dificuldade aí? Me conta aqui nos comentários. Qual é o problema que você está vivendo? Entende? Se você está passando por esse problema, não consegue sair, sempre problema atrás de problema na sua vida, você ainda não encontrou a verdadeira fé para sair deste problema. Então, encontrando esta fé, que é realmente buscando conhecimento, o que eu estou fazendo aqui é te ajudando, né, a encontrar esta fé. Cada palavrinha que eu fale entre no seu coração, na sua mente, como uma semente para mudanças e transformação na sua vida. Então, eles encontraram, né, muitos problemas, os grandes líderes. De Cristo até Edison, de Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo não teve problema, gente? Claro que ele teve. E como teve, né? Ele foi muito perseguido, teve muitos problemas. Os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Os homens e as mulheres que mais tiveram sucesso em realização foram os que mais fracassaram no meio do caminho, né? Encontraram muitos fracassos. Isso parecia justificar a conclusão de que a inteligência infinita, Deus, tem um plano, ou uma lei pela qual ele faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de lhes dar o privilégio da liderança, ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Às vezes, o que acontece? Quando a pessoa sofre muito, está passando por muito problema, é problema de dinheiro, é problema de saúde, é problema com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, é um problema atrás do outro, Deus está te dando essa oportunidade para você crescer, mas como você não aprende, você fica lá sofrendo. Você não está sofrendo porque você errou e você pecou, é porque não aprendeu. Bora aprender mais rápido? Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai daí. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pela qual passei naquela noite de véspera de Natal em 1923. E também naquela noite quando caminhei em volta da escola no oeste da Virgínia. Eu lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência.
né? Então, ele adquiriu muita experiência através das diversidades. Ele não queria passar de novo, né? Que não era bobo, mas ele nunca abandonaria o que ele aprendeu, né? Com aquele problema. Estamos na página 38. A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é o outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica sempre começou em a depressão econômica que começou em 1929. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas, mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. Gente, quando a pessoa não faz nada, ela tem mais possibilidade de ter problemas, correto? Físico, mental, emocional e financeiro. Então, o trabalho, ele é sim uma bênção, porque através do seu trabalho, você ganha recursos necessários para ter uma vida melhor. E lembrando que todo problema sempre traz uma bênção, um benefício, um aprendizado muito maior que o problema. Porque Deus, ele é bondoso, ele é generoso. Ele traz até nós coisas que vão nos dar benefícios, através até das coisas ruins, ok? De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição. Se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para a solução dos seus problemas. Todo problema te força a mudar, a mudança. Se você quer passar por um problema e não quer evoluir, não quer aprender, você vai continuar do mesmo jeito. O tempo que passei em reclusão na Virgínia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. O conhecimento que é adquirido é muito maior do que o sofrimento passado, porque Deus, ele é justo e ele é amor. Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode aguardar para mim na forma de desapontamento por meio de derrotas temporárias, com certeza não tem meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode ser possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade medo estava no controle. Quando você está tomado pelo medo de agir, medo de sofrer, medo de amar, medo de casar, medo até de trabalhar em outro lugar, medo de se mudar, medo de aprender, você está sendo dominado pelo espírito do medo, que aqui ele fala entidade, mas é o espírito do medo, ok? E ele tinha tanta certeza que ele poderia passar o que fosse, mas ele ia sair dali, né? Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis, sem solução,
podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas, se tiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Vamos lá, aqui tem um segredo. Vamos ficar mais esperto que o diabo, não é o nome desse livro? Então, quando você está passando por um problema, você observa aí no seu bairro, na sua cidade, quem está passando por um problema maior e vai ajudar essa pessoa. Desfoca do teu problema e vai ajudar. Quando você ajuda, você está plantando o bem e você vai colher o bem para sua vida, a solução do seu problema. Agora, quando você fica parado, eu só vou ajudar, eu só vou fazer, eu só vou ensinar, eu só vou doar. Se eu já tiver, você nunca sai daquele problema. Eu não tenho o suficiente, eu não sei o suficiente. Você tem sempre alguma coisa que pode ajudar na vida de alguém. Correto? Página 39. O valor de dar antes de receber. Eu acabei de falar sobre isso. O valor de dar antes de tentar conseguir alguma coisa. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas às quais prestamos serviços, mas ela virá de alguma forma. Você ajuda, mas não espera vir dela. Não limita Deus. Deus, eu ajudei essa pessoa, tem que vir dela. Não, ele pode fazer chegar até você de várias infinitas formas, né? E são insondáveis. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. O que é a ganância? Querer só para você. O que é a avareza? Entende? Procura entender essas palavrinhas para você aplicar na sua vida e tirar elas. Entende? Às vezes tem momentos que eu não posso estar explicando detalhe. Vai procurar no dicionário aí na internet, aí você entende, nossa, eu estou fazendo isso, então eu vou mudar. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Ele pode até falar que ele estava falando aqui, eu posso até estar errado, mas eu encontrei paz e alegria neste meu jeito de viver, nesse meu jeito de pensar e de agir. Eu preferiria assim estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Entende? Ele não estava errado, mas às vezes a gente quer porque quer a verdade, nem que seja, nem que doa, né? Falam assim. Então procura um modo de viver e de pensar que vai te fazer bem. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que eu precise. Quando você está em conexão, em unidade com o seu outro eu espiritual, você consegue tudo que você quiser, quando você encontra a força divina aí dentro de você, ok? Quando eu falo dentro de você, gente, não é dentro do teu coração de carne, eu estou falando de espírito, ok? Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material. Gente, qualquer coisa que você imaginar, você consegue aqui nessa terra de bem, de riqueza, de prosperidade financeira, de saúde, de um bom relacionamento, quando você estiver em conexão com ele. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito, que dinheiro não compra, né? Tudo espiritual. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros. Foi esse desejo que me fez tomar a decisão de estar aqui lendo este livro, gravando essa série. Esse desejo de verdade de inspirar você a encontrar essa fé interior, a encontrar essa voz divina que está aí dentro de você. Compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu.
Essa riqueza, infelizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso. Ajudar, ter o desejo genuíno, puro, sincero de contribuir na vida da pessoa é algo divino, é do mundo espiritual. E, consequentemente, você vai atrair a riqueza material para sua vida. Então, seja mais bondoso, seja mais compassivo. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldo bancário. Saldos bancários não são mais fortes do que o banco. Essa fortuna, essa outra forma de riqueza da qual falo é mensurável, não somente em termos de paz e espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando oro, meu Deus, meu eu interior, me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e me esquecer do plano que deve ser atingido. Quando a gente ora, vamos lá prestar atenção nessa fórmula aqui, aprender com quem sabe, né, gente? Quando a gente ora, concentre-se no que você quer e esqueça como você vai chegar lá, entendeu? Não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos, preste atenção. Tudo precisa se ter um plano, mas na hora da oração você se concentra no seu desejo. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que é Deus, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Deus sabe mais do que você, de como você vai adquirir do que você mesmo. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando o caso de outra colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal, que é Deus, para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Não seria melhor a gente confiar nele? Deus, eu quero isso, eu desejo isso. E espera ele te dar o plano para agir, porque é ele que sabe o como. Mas às vezes as pessoas não saem do lugar porque elas não sabem o como. Eu não sei nem como fazer isso, não sei nem como comprar uma casa, como é que eu vou fazer para chegar ali? Você se preocupa no como ao invés de focar na solução, no problema, ao invés de focar no seu desejo. Correto? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração. Por meio natural e material, o plano deve ser transformado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favorosamente em uma mente dominada, mesmo em que menor grau pelo medo. Nenhuma forma de inspiração, de orientação divina vai chegar até você enquanto estiver dominado aí dentro de você o espírito do medo. Enquanto o espírito do medo estiver dominando você, né? O novo meio de orar. Desde que eu me tornei íntimo de meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava orar somente quando encarava dificuldades. Agora oro antes da dificuldade. Quando possível. Eu agora oro não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que esse meio de orar é bem melhor, não acha? A inteligência infinita, Deus,
Parece não ficar ofendido quando oro, quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que já possuo, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso, que eu nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente equilibrada, tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de um corpo quanto de mente. Ele tinha a liberdade que ele desejava, tanto no corpo quanto na mente. Nutria um desejo ardente de continuar ajudando os outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, a maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira. Com depressão econômica ou sem depressão econômica, por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que já possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênção. Pode ser útil para cada leitor este livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Bom, vamos parar aqui, eu vou continuar no outro livro. Mas eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Um novo meio de orar. Afinal, eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso, porque o vídeo já está bem longo. Eu espero que você tenha acelerado aí o vídeo para ver tudo o que eu falei, o que eu li. Mas essa fórmula, esse segredo, essa forma dele fazer é incrível, gente. Eu vou gravar um vídeo só para explicar a você essa nova forma de orar, que é a forma de agradecimento. Então deixa seu like, compartilha, comenta. Espero que eu tenha plantado aí dentro de você uma semente do bem, uma semente de conhecimento e de crescimento espiritual. Com isso você vai colher as suas bênçãos materiais, tá bom? Deixa seu like, compartilha, comenta e não esquece de ver a outra playlist que tá aqui embaixo do primeiro capítulo, tá bom? E acompanha aí essa série incrível que tá maravilhosa, sensacional e muito abundante para poder transformar mentes e corações e transformar a sua vida, da melhor forma possível, tá bom? Beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus.